Nós olhamos a palavra do Senhor e a palavra de Deus é a palavra de um homem de Deus. A palavra de Deus vem através da boca do profeta Isaías. O profeta, segundo ele fala, o profeta messiânico, porque foi o homem que mais trouxe revelações do céu a respeito da vinda de Jesus. Amém. Nós vamos ver, irmãos, que até o capítulo 5, o profeta Isaías, ele era um profeta popular. Até o capítulo 5, o profeta Isaías era um profeta que agradava os seus ouvintes. Mas a partir do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer a qual o profeta, no dia que o rei Uzias morreu. Então a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías estava no templo e ele teve uma visão. E a visão que ele teve era de um anjo. E quando ele olhou para aquele anjo, ele disse: ai de mim, Senhor, que estou obedecendo, porque sou homem de impuros lábios. Amados irmãos e amadas irmãs, nesse momento, quando o anjo ouve a voz do profeta, a Bíblia diz que o anjo pega uma tenaz, uma brasa viva do altar e toca os lábios do profeta. A partir daquele momento, o profeta está curado. Amados irmãos e amadas irmãs, é interessante nós vermos que Deus, ele trata e trabalha sempre no ponto que nós estamos precisando ser tratados, no ponto que nós estamos precisando ser curados. A palavra de Deus, amados irmãos, não adianta eu subir aqui e querer atacar o irmão A, ou o irmão B, ou o irmão C, amém? Porque se eu tentar falar de mim, Deus não pode falar, mas se eu deixar Deus falar, Deus vai falar. E a palavra de Deus, irmãos, ela é mais ou menos assim, como se fosse um analgésico. Quando você está com uma dor de cabeça, você toma um analgésico, e aquele comprimido desce ao seu estômago e ele vai procurando a enfermidade. Ele vai até as suas costas, não tem nada, ele vai até os ombros, não tem nada. Quando ele chega na cabeça, ele acha o problema e ele acalma e cura aquela enfermidade. Aquele mesmo analgésico que outrora você tomou para curar uma dor de cabeça, você vai, agora está sentindo uma dor de dente. Então você ouviu falar da sua mãe, que falou da sua avó, que toma esse analgésico aqui, que ele é bom para dor de dente. Então você vai lá, toma aquele mesmo analgésico que outrora você tomou para dor de cabeça. Aquele analgésico que já sabe que você estava com dor de cabeça, ele vai direto lá na cabeça, lá não vai ter nada. Então ele volta para as costas, não tem nada, ele passa, ali está a enfermidade e ele arranca aquela enfermidade. Assim, irmãos e irmãs, é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós chegamos no culto e nós ouvimos o pregador pregar, o pastor falar, um louvor que está louvando, e nós falamos: esse louvor foi para mim, essa palavra foi para mim. Por quê? Porque o profeta deu lugar para Deus, para que Deus pudesse falar na sua vida. Amados irmãos e amadas irmãs, nós que levamos a palavra do Senhor, nós temos um julgo um pouco desigual. Amém? Quando tentamos e desejamos ser fiéis à presença do Senhor. Porque muitas das palavras não vai agradar a muitas pessoas, porque a maioria das pessoas que vivem no mundo hoje andam debaixo do pecado. E a palavra de Deus, ela vem confrontando o pecado. Mas é interessante nós sabemos, amados irmãos e amadas irmãs, que aquela palavra que nos confronta é aquela palavra que nos muda, é aquela palavra que nos confronta, é aquela palavra que nos faz crescer na presença de Deus, é aquela palavra que nos confronta, que nos faz andar na santidade do Senhor, para que quando as trombetas tocar, o Senhor vir nas nuvens, nós possamos subir juntamente com a igreja e nos encontrarmos com a glória do Senhor. Amados irmãos, aqui está uma palavra profética: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, muito menos o seu ouvido para que não possa ouvir. Amados irmãos e amadas irmãs, o diabo, ele é astuto, ele é esperto, ele sabe que esta palavra é verdadeira, ele sabe que os ouvidos do Senhor não estão agravado, não está tapado para não ouvir, em suas mãos encolhida para que não possa salvar, para que não possa te ajudar, para que não possa te abençoar, para que não possa abrir porta onde não tem porta. O diabo sabe disso. E muitos crentes, irmãos, perderam a fé, a convicção que essa palavra é verdadeira.
Satanás, ele é astuto, amados irmãos, por mais que um homem nesta terra estude, seja em qualquer matéria, seja ciência, seja teologia, seja matemática, computação, informática, ele jamais vai ultrapassar o grau de conhecimento de Satanás. Verdade, porque sim. Satanás, amados irmãos e amadas irmãs, Lúcifer, ele tinha uma inteligência tão grande que ele foi capaz de enganar a terça parte dos anjos. Amados irmãos, quando se fala em anjos, isso são seres espirituais, e isso, amados irmãos, é muito mais que todo o planeta Terra. Então, se Satanás, Lúcifer, o diabo, foi capaz de enganar homens, ou almas, ou anjos que eram feitos em corpos de glória, quanto mais nós, irmãos, que estamos propensos para o pecado todos os dias. Lá no céu não tinha mulher andando seminua nas ruas, mesmo assim eles caíram. Lá no céu não tinha fofoca de um lado nem do outro, mesmo assim eles caíram. Lá no céu, amados irmãos, não tinha vaga de dominação, uma querendo ser maior do que a outra, mesmo assim eles foram enganados. Agora imagina nós que vivemos no mundo de pecado, imagina nós que vivemos no mundo que caminha para o pecado, de braço para o inferno. O que o Satanás não vai fazer diante do povo a qual Jesus falou, a palavra de Deus disse, se for possível ele enganaria até os escolhidos, mas em nome de Jesus, amados irmãos, nós vamos profetizar que a sua alma já pertence a Deus, você não vai ser enganado, porque ainda nessa igreja prega-se a palavra que liberta, salva, cura, vida e nos dá as portas das mansões celestiais. Amados irmãos e amadas irmãs, para o diabo enganar essa parte dos anjos e para o diabo enganar ser humano, seja em qualquer segmento para ser enganado, ele não pode chegar batendo de frente com os anjos ou qualquer pessoa batendo de frente com você. Para os anjos ter sido enganado, irmãos, o Satanás, o Lúcifer, ele tem que ter chegado com palavras bonitas. Você já viu, amados irmãos, quando você ainda era solteiro, irmã, e você, irmão, amém? Quando o seu esposo chegou até você e disse, como você é linda. Quando aquela mulher chegou para você e disse, como você é lindo. Amém? Quando você ouviu esta palavra, o seu coração se encheu de alegria. Mas ele disse que eu sou linda. Ele disse que eu sou a mulher mais maravilhosa que existe no estado do Paraná. Mas quem sabe, amadas irmãs, uma das irmãs que não é dessa igreja, quem sabe a coitadinha nem penteava o cabelo para encontrar o marido, para encontrar o namorado, mas mesmo assim eu olhava para ela, você é tão linda, seu cabelo está tão penteado, coisa mais linda do mundo. Quem sabe a irmã estava de tudo desmanzelada, nem lavava o rosto para encontrar o marido, e mesmo assim o seu namorado dizia, o namorado daquela irmã de outra igreja, dizia, como você está linda hoje. E a irmã acreditava. Por quê? Porque se ele falasse, ó, você desse jeito não dá, ia entristecer o coração dela, ia magoar, chatear, e ela ia sair fora. Mas então ele vem com palavras persuasivas, vem com palavras bonitas, palavras que alegram, vem elogiando, levantando ela. Numa empresa, quando alguém quer fazer uma divisão, essa pessoa, ela chega uma certa pessoa e diz que função você trabalha na empresa? Ah, eu sou auxiliar de produção. Auxiliar de produção? Não, mas você tem um talento para ser um supervisor aqui na área que você trabalha. Se você ficar, não, assim, vamos fazer o seguinte, vai ter uma eleição daqui a alguns dias, e se você votar em mim, eu vou te colocar para ser supervisor do setor. E aquela pessoa se enche todo, chega em casa, conta para a esposa, conta para os filhos, conta para os amigos, e aquela pessoa vai outra pessoa, e você faz o que? Eu sou um ferramenteiro aqui no setor, não, mas você tem capacidade para ser um gerente da empresa. E ele começa levantando o ego das pessoas, às vezes as pessoas não têm nada de nada, e as pessoas vão voltando tudo para o lado dessa pessoa. Quando chega no final, eles fazem aquela reunião, eles fazem um complô para tirar aquele supervisor, aquela liderança que estava antes, e quando ele pensa que vai receber tudo aquilo lá, não recebe coisa nenhuma. Assim é Satanás para enganar. Assim é o diabo para tentar iludir o coração do ser humano. E amados irmãos e amadas irmãs, quando Satanás iludiu o coração daqueles anjos perderam o que eles tinham no céu e foram lançados nas trevas exteriores. Eu quero dizer para você, irmãos, eu creio que você já teve ouvido esta palavra, esta mensagem que muitas pessoas já ouviram a respeito de Satanás que queria comprar uma casa,
E o dono daquela casa não quis vender aquela casa. Então Satanás teve uma ideia: eu tenho que entrar naquela casa, mas o dono não quer vender. Então eu vou comprar um buraco para mim poder fincar um prego naquela parede. E quando ele chega naquele proprietário, ele diz: já que você não quer vender a casa, então vende pelo menos um buraco na sua parede para me colocar só um prego. Só um prego e nada mais. E ele olha, fala com a família concorda: essa é só um prego que está pagando o preço da casa, só para colocar um prego aí onde ele quiser. Vamos vender então esse buraquinho, uma frestinha de nada, só para ele colocar um preguinho. Aí então eles vendem, Satanás fica dono não da casa, não da entrada nem da saída, só daquele buraquinho, daquele preguinho que ele vai pegar e vai ficar bem no meio da sala. Passa alguns dias, aquela família tem uma festa e de manhã cedo ainda Satanás chega com uma encomenda, com um pacote. Ele tira a sua encomenda e coloca enganchado bem daquele preguinho na sala. E aquela encomenda era um pedaço de carniça que já estava há tempo quase se decompondo. E aquele cheiro, quando as pessoas convidadas começam a chegar, eles começam a olhar para aquilo ali, começa aquele cheiro, as pessoas não gostam, se sentem mal, uns vão embora, outros ficam um pouquinho mais e vão sair daquela festa indo para casa. E a família começa a entrar em contenda, começa a entrar em discussão. Eu não sei porque você foi vender também desse buraquinho aí, essa pressa desse prego. Agora Satanás ele tem controle sobre esse prego aí, ele colocou essa carniça, não tem quem suporta. Eu já não estou suportando, a esposa não está suportando, o filho não está suportando, nem o marido que vendeu aquele prego também não está suportando. E começa aquela contenda, aquela discussão. Daqui um pouco a mulher pega a mala e fala: quer saber de uma coisa? Por causa daquele prego eu estou indo embora, fica você com a casa, com esse prego, com essa carniça. Daqui a pouco os filhos da contenda vão embora um, vão embora outro, e o homem fica com a casa sozinho, mas aquela carniça acompanha. Uma hora ele olha para aquele ali e fala: quer saber de uma coisa, Satanás? Você queria comprar a casa, comprou só o prego, fica com tudo aqui. Ele pega e vai embora, e o diabo conta a vitória só por causa de uma frestinha. Verdade, só por causa do preguinho, daquilo que ninguém daria nada. E é por causa desse pedacinho de nada, dessa frestinha de nada, que Satanás está tendo êxito diante de muitas igrejas do Senhor aqui na terra. É por causa desse pontinho de nada, que para mim às vezes não é nada, mas o Satanás faz uma reviravolta, destrói lar, destrói família, destrói casamento, e depois: mas isso aqui que é o dizer da igreja atual, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Rapaz, não brinca com o diabo não, porque não é brincadeira. Deus é Deus, o diabo, ele enganou a terça parte dos anjos do céu, ele estava lá no céu, ele tem conhecimento mais em todos os teólogos, todos os homens sabem que fala 4, 5, 10, 15 línguas. Ele é mestre de sabedoria de enganar as coisas, as pessoas. Aonde ele quer entrar, ele vai arrumar um jeito. Verdade. E se nós não estivermos firmados na palavra, na obediência, nós não vamos vencer o diabo. Verdade, Jesus. É por causa daquele pontinho na parede que o diabo tomou posse daquela casa inteira. Amados irmãos e amadas irmãs, eu tenho visto e ouvido e visto no decorrer dessa caminhada, quando eu estou na presença do Senhor, muitas pessoas, eles dizem que a igreja pentecostal Deus de Amor foi firmada numa doutrina de homens, porque muitas das coisas eles falam: mas aonde está na Bíblia? Me mostra. Aonde está na Bíblia? Me mostra. Aonde está que eu não estou vendo isso aqui, isso aqui? Aí eles colocam hoje que não é mais doutrina, e sim costume. Isso aqui não é doutrina, doutrina é a palavra de Deus, isso aqui são costumes que vocês têm, isso não é pecado. Mas se você parar alguns anos, algumas décadas atrás, na década de 90, amados irmãos e amadas irmãs, independente da placa de igreja, todos os crentes eram parecidos. Aleluia. As vestes eram as mesmas, na casa dele os aparelhos eletrônicos eram os mesmos, podia ou não podia ter. Eles andavam na rua, todos olhavam para uma irmã e diziam: essa é uma crente. Aleluia. Quando a filha ia para a escola, ele dizia: a crentinha, a crentinha, a crentinha. Não é assim que falava? Alguma irmã aqui já foi crente quando era jovem? Não é assim que eles falavam? A crentinha lá. Irmãos, crente naquele tempo não podia beber, não podia jogar bola, usar short. Mas os homens agora ficaram estudados.
Os homens agora estão no conhecimento, e o conhecimento, a palavra diz que o meu povo pereceu, foi destruído porque faltou conhecimento. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: o que é conhecimento? As pessoas aí afora, os muito sábios e entendidos, e Jesus, ele é tão bom que diz: Pai, obrigado por o Senhor ter escondido essas coisas do sábio entendido, entregado para o pastor Sandro, entregado para o nosso irmão, entregado para os irmãos que passam a pregar aqui, porque isso é sabedoria da terra, isso é sabedoria do céu. Glória a Deus. Amados irmãos, quando muitos falam de conhecimento, eu tenho o meu pensamento a respeito de conhecimento. Quando se fala de conhecimento, nós vamos fazer e vamos entender. Uma pessoa, se pegar hoje um estudioso, pegar a bibliografia ou a biografia completa, inteira, do missionário Davi Martins Miranda. Eu vou até falar outro nome, mas eu vou falar de pessoas que você conhece, já ouviu falar, que fica muito mais fácil. Porque quando Jesus falava em parábola, Jesus falava aquilo que ele sabia que as pessoas sabiam. Quando Jesus fala uma parábola, ele não está falando algo que as pessoas não sabem, ele está falando algo que as pessoas sabem. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, as pessoas sabiam como era o casamento dos judeus. Então assim que era funcionava. Então, uma pessoa estudiosa pega um livro para estudar a biografia do missionário Davi Martins Miranda. A pessoa vai estudar, estudou capa a capa, tudo que tinha, onde ele nasceu, quantos anos ele se converteu, ele estava passando na frente da igreja, e o obreiro chamou ele para dentro, quando ele viu, ele já estava lá dentro, e depois ele aceitou Jesus, e depois de 3 anos, ele abriu um ministério, ele passou por muita perseguição, mas ele não foi divisão, porque Deus chamou ele, e assim aconteceu, aí ele vai chegar lá na sede mundial, vai chamar a irmã Eleni, e vai dizer: irmã, eu hoje vim aqui para fazer um desafio, porque assim, eu estudei, fiz até pós-graduação, mestrado, doutorado, porque agora eu sou um doutor na vida e conhecer a vida do missionário Davi Martins Miranda. E irmãos e irmãs, eu quero dizer para você, quero te fazer uma pergunta e você diz no seu pensamento: será que esse que estudou a vida do missionário Davi Martins Miranda vai conhecer mais a vida dele do que a esposa do saudoso missionário Davi Martins Miranda? Será que o estudioso vai conhecer mais a vida do missionário do que a própria esposa dele? Não. Por que ele não vai conhecer? Porque a esposa dele não estudou nada. Não vou dizer ela, mas poderia ela nem saber, nem escrever. Mas ela tem mais conhecimento na vida do saudoso missionário do que qualquer estudioso na face da terra. Por quê? Porque eles eram íntimos. Porque ela não tinha apenas conhecimento de letra, mas ela tinha intimidade com o saudoso missionário da Martins. O que eu quero te chamar a atenção, amados irmãos, não é questão de conhecer por causa de você estudar, você buscar isso ou aquilo. A questão de conhecer, quando a Bíblia nos traz, no meu entendimento, não se fala em estudar e conhecer, mas sim em intimidade. Verdade, Senhor. Será que alguém teria mais conhecimento de Jesus do que Pedro, Tiago e João? Aleluia. Agora ele declinava a cabeça nos ombros de Jesus. Quando eles estavam em qualquer lugar, estavam os 12 discípulos. Mas quando Jesus entrava, como ele entrou na casa daquela menina que tinha acabado de partir, seus pais foram atrás de Jesus, Jesus chega com os discípulos de Judas: você fica para cá, Tomé, você fica para cá, Fulano, você fica para cá, Tadeu, você fica para cá. Jesus chamou apenas Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, estava prestes a ser preso, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Por mais que você estude a vida de Jesus, nós jamais vamos conhecer como Pedro, Tiago e João conheceram Jesus de perto. Não é porque eles estudaram, mas é porque eles tinham intimidade com Jesus Cristo. Intimidade com Jesus Cristo. O que está faltando não é você estudar, o que está faltando nós temos intimidade com o Senhor. Glória a Deus. E por causa disso que o povo foi destruído, porque não tinham intimidade com Deus. Verdade. Porque estudar mais do que os fariseus, irmãos, eles eram homens estudados, doutores, doutados na lei. E eu quero te chamar a atenção, amados irmãos, para isso. Então nós começamos a entender a questão das coisas da palavra do Senhor. Eu quero te chamar a atenção a respeito do que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem para fazer na vida do povo da terra, mas muitas vezes Ele não faz, Ele ainda não fez. Não é porque Ele não tem poder, porque a Bíblia diz: a sua mão não está encolhida nem seus ouvidos agravados. Aleluia. Ele tem poder para fazer, mas algo que nos
impede de alcançar a nossa vitória. É o que a Bíblia vai dizer no versículo 2, logo após a profecia do profeta vir, ele vai dizer: a mão do Senhor está estendida para te salvar. Os ouvidos dele estão atentos para te ouvir. Só que o pecado faz separação entre mim e Deus. E Deus não pode me ouvir. Satanás, sabendo disso, ele vai fazer o quê? Vai pegar apenas uma flechinha de um preguinho, para ele ter um livre acesso na sua vida. E através daquele pequeno pecado, Deus não pode agir na minha e na sua vida. Amados irmãos e amadas irmãs, eu quero te chamar a atenção para algo que muitas igrejas já não são faladas. Eu não sei se todos aqui pertencem à igreja pentecostal Deus de Amor ou é de outra denominação, mas independente da denominação, o que prevalece não é o que o pastor fala ou o que o pastor não fala. O que permanece ainda é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que permanece na nossa vida. Aleluia! E amados irmãos, se alguns aqui que já viram ali alguns vídeos nossos no YouTube, amém? Nós temos um canal no YouTube, irmãos, e um canal de evangelização. Aleluia. Se você quiser acessar ali, é só você digitar Joel e família. Glória, e você vai ver sobre diversos assuntos. Assuntos que diz respeito à nossa vida espiritual. Glória, você vai ver mensagens, curtas, breves reflexões, louvores. Você vai ver algo que vai edificar a sua vida. E entre essas mensagens, tem uma mensagem que é um pouco mais extensa. E quando foi para mim colocar essa mensagem, irmãos, o meu coração ele tremia, irmãos. A minha carne ela tremia. E eu chegava a respirar fundo e parecia que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Mas Deus havia colocado aquele assunto no meu coração, porque na maioria das igrejas já não é mais pregado. E quando se prega parece até que é pecado. Verdade. Eu estou há 16 anos na igreja pentecostal Deus de Amor, irmãos. E apenas 2 vezes eu ouvi falar sobre o divórcio segundo o casamento. Apenas 2 vezes só. Por que não é pregado? Parece que ofende, parece que é pecado, amados irmãos e amadas irmãs. E Deus colocou isso no meu coração para que eu pudesse ministrar sobre esse assunto, para que muitas vezes você não vai ter oportunidade nos altares para falar a respeito disso, mas quem quiser saber, não puxando para um lado nem puxando para o outro, irmãos. Apenas aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Verdade. É um vídeo de 32 minutos, onde você vai ver o que é, o que não é, se pode, se não pode. E amados irmãos e amadas irmãs, o pastor tem o nosso contato. Se você ver aquele vídeo e você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem, um áudio, pode ligar, pode procurar esclarecer para ver, irmãos, eu acho que você está errado nisso aqui, ó. O que você falou, eu acho que não é. E nós vamos orar junto. Se eu tiver errado em algo que eu falei, irmãos, eu vou ter a humildade e a responsabilidade de dizer para você e para você, não, eu realmente estava errado. Agora eu estou vendo que você está certo. Mas eu acho difícil, irmãos. Aleluia. E eu quero dizer o assunto que eu coloquei ali, irmãos, é a respeito desse prego, que é o assunto a respeito do segundo casamento. Amados irmãos e amadas irmãs, eu não estou aqui para ofender ninguém. Aleluia. Longe de mim puxar para esse lado para ofender alguém. Pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio que você é casado, se divorciou e casou de novo, e diante dessa palavra você possa se sentir ofendido. Mas eu quero dizer para você, diante da palavra do Senhor, irmãos, segundo casamento, você se divorciar, casar de novo, você entra numa questão de adultério. E amados irmãos, por que eu estou dizendo isso, irmão e irmã? Porque por causa desse pecado que muitas pessoas, muitas igrejas toleram, muitas igrejas já não pregam mais a respeito disso. Porque se eles pregarem a respeito disso, a igreja esvazia, irmãos. Porque eles estão aceitando as pessoas desse jeito e não falam nada, não apenas ensinam. Jesus, ele aceita todos, mas ele não aceita tudo. Amados irmãos e amadas irmãs, por que eu trouxe esse parênteses para te explicar, para te falar a respeito disso? Aleluia! Se o segundo casamento, irmãos, a pessoa entra no estado de adultério, a pessoa nessa situação, ela entra em pecado. E a pessoa pode estar participando da Santa Ceia, pode estar nas campanhas, pode estar
estar vigiando, pode estar fazendo boas obras, mas este pecado, ele vira uma fresta na sala, aonde o diabo pode chegar e colocar um pedaço de carniça e você não pode falar nada, porque o ser humano abriu legalidade para Satanás entrar e sair. Isso, essa situação de adultério se transforma num portal espiritual dentro da casa da pessoa que está nessa situação. E nessa situação, irmão, não adianta orar, não adianta dizimar, não adianta jejuar, porque o Satanás não vai sair. Porque, amados irmãos, a palavra do Senhor diz bem claro que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. E o que é que tem de mais importante do que entrar no reino de Deus? Amados irmãos, eu não estou dizendo que a igreja de Deus de amor está dizendo, ou que a igreja fundamental está dizendo, eu estou dizendo o que o próprio Jesus nos falou. Eu estou dizendo para você, não para ofender, mas para alertar, amados irmãos, que essa situação abre um portal espiritual onde o inferno ele entra direto dentro da casa de pessoas que estão nessa situação. Agora que eu te chamo a atenção, amados irmãos e amadas irmãs, Deus, Ele tem poder para trabalhar, Deus tem poder para fazer. Mas eu estou orando e Deus não está fazendo. O que será que está acontecendo? Quem sabe Deus está te chamando a atenção pelo meu filho, minha filha. Olhe como está a tua vida, meu filho, meu servo. Eu estou com a mão estendida para te ajudar, mas se eu te ajudar, você estando numa situação de pecado, você vai entender que você está certo. E quando as trombetas tocar que eu vim com meus anjos, eu não vou poder te levar. Eu posso até te abençoar financeiramente, prosperamente, te dar saúde, te dar carro, te dar casa, mas o que adianta eu te dar tudo para você e você perder a salvação da sua alma? Eu não vim aqui pregar para ganhar convite, mas eu vim pregar para ganhar alma para o reino do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, quando as pessoas olham para mim, olham para você, eles dizem, eles pensam que a doutrina da igreja pentecostal Deus de amor, como as doutrinas das outras igrejas que uma vez também andava no costume, ou na doutrina que nós, eu acredito, se essa doutrina do Senhor, mas homens entendidos, sábios e estudados, vão dizer que é costume. Eu quero dizer para você, irmãos e irmãs, e acompanhe comigo esse raciocínio. Quando se fala em doutrina, as pessoas dizem, é a doutrina que está na palavra de Deus. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para você que quando Deus tira o povo do Egito, Deus chama Moisés até o monte Sinai, durante 40 dias Moisés vai estar lá em cima. Não vai comer, não vai beber, e vai ficar lá em cima 40 dias. As pessoas vão falar, meu Deus, é tanto tempo, Moisés subiu lá não tem nada para comer, nem água. Ele já deve ter morrido, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos adorar outros deuses. Mas Moisés, ele não está se alimentando de comida, ele está se alimentando só na presença de Deus. Glória a Deus. Deus escreve nas tábuas e ele desce com o seu rosto brilhando. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, qualquer pessoa que olha para ele vê um brilho diferente. Aleluia! Não adianta dizer que é fulano ou ciclano, mas quando olhar para você passando na rua do seu trabalho, eles podem olhar para você, se você está com a veste de ouro, ele diz, isso é crente, isso é servo de Deus, porque eu vejo algo diferente na vida dele, algo diferente na vida dela. Então Moisés desce com as tábuas do testamento, ou a tábua dos mandamentos, e naquelas tábuas vão estar 10 mandamentos. Vai estar, não adorará outro Deus, não se prostrará diante deles, honra teu pai e tua mãe, não furtará, não matará. E você já sabe como são os mandamentos, e são 10. Mas no decorrer da caminhada, muitos dos mandamentos Deus, a Bíblia vai dizer ali em Deuteronômio, ali em Êxodo, em Levítico, que Deus falou, e o Senhor falou a Moisés, ou Deus falou a Moisés, o homem que pecar você tirará, apedrejará ele, assim, e vai muitos passagens nos versículos, vai dizer, o Senhor disse a Moisés a respeito da lei tal, o Senhor disse a Moisés a respeito da lei tal, mas muitas leis, irmãos, não foi Deus que falou para Moisés. Quando Moisés está julgando o povo, que o seu sogro chega e ele vê que Moisés já está cansado, Moisés não vai dar conta. Então o sogro de Moisés, Jetro, vai dizer, se você continuar dessa maneira, você vai perecer. Constitua homens sobre o povo, de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que possa julgar questões mais pequenas, e as questões que eles não der conta, questões muito grandes, traga até você. Mas escolhe, presta atenção que eu vou falar, porque lá na frente, se eu lembrar, eu vou tocar no assunto, e se eu lembrar de Deus, se eu não lembrar de Deus, lá na frente eu vou tocar no assunto. E o sogro de Moisés disse, escolha homens de verdade,
Homens cheios do Espírito de Deus. Glória a Deus. Homens que odeiem a avareza. Aleluia. Homens que odeiem a avareza. Ele não disse, escolha homens que odeiam o adultério, que odeiam a carnalidade. Homens que talvez vai falar fofoqueiro. Não, ele não fala isso. Homens que odeiam a avareza.